sendo oprimido por 3 tipos de classes de pessoas na sociedade. Problemas que afrontavam o povo. O primeiro problema era o militarismo romano, porque os romanos diziam que eram maiores do que os judeus e se julgavam maiores do que os judeus. Para você ter uma ideia, quando um judeu passava por um romano, ele não poderia olhar na sua face, olhar nos seus olhos como um sinal de igualdade. Quando um judeu visse um romano se apresentar e se aproximar dele, ele deveria encurvar a cabeça, reconhecendo que era inferior ao romano, porque se isso não acontecesse, o judeu tinha o direito de tomar um tapa na face do lado direito. E isso acontecia sem que ele pudesse reagir. Então isso era uma humilhação, uma opressão, um jugo muito grande imposto pelo romano. Por exemplo, se um romano saísse do mercado com uma mala ou com uma sacola e não quisesse mais carregar o peso, ao encontrar com um judeu, ele olharia e diria: olha, você é judeu, eu sou romano, então você tem que carregar a minha mala por 1 milha, como se fosse um burro de carga. Então isso era uma humilhação para os judeus. Jesus sabia que eles estavam sendo oprimidos por isso. O segundo grupo que oprimia os judeus era a cultura grega, porque na cultura grega diz que você só vale aquilo que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. E cá para nós é o que nós estamos enfrentando atualmente. Esta é a cultura que nós trouxemos dos gregos para o nosso país. No mundão você vale o que tem. E toda vez que nós falamos esse jargão, esse ditado popular, nós não estamos falando de mundão pecado, não. Nós estamos falando de mundão sociedade, aí fora. Então nós dizemos: você é para as pessoas aí fora o que você tem, aquilo que você tem. Então quem não tinha nada naquela época não significava nada. E os gregos eram muito inteligentes, todos eles muito prósperos. Então eles olhavam para os judeus como se eles não representassem nada, porque estavam enfrentando um momento de escassez. E terceiro, estes mesmos gregos também têm um jargão que nós utilizamos: homem que é homem não chora. Toda vez que a gente diz isso, a gente está fazendo menção ao que os gregos costumavam dizer, porque choro para eles é sinal de fraqueza, é sinal de humilhação. Um general não chorava diante dos soldados, o marido nunca derramaria uma lágrima diante dos filhos ou da sua esposa, porque lágrimas eram uma questão para os fracos fazerem, não para os fortes. Então os judeus que viviam chorando pelos campos, lembrando do passado, quando Deus operava sinais, mas agora já não fazia, estavam sofrendo, porque os gregos olhavam para eles e diziam: além de vocês não terem nada, vocês são fracos, vocês expressam que são fracos e demonstram quanto são fracos. Além de ter os romanos no seu pé perseguindo, eles tinham os gregos e também sofriam pela religião judaica, porque a religião judaica, que eram vários grupos, se expressavam e se preocupavam muito com o estereótipo, com o corte de cabelo, com a vestimenta, com a forma de falar, com a oratória das palavras, com o jeito que se gesticulavam. E os judeus eram pessoas muito simples, camponeses, que falavam de forma muito simples, se expressavam de forma muito simples e se vestiam de forma muito simples. Então toda religião, todo homem da religião oprimia os judeus naquela época. Quando a multidão se reuniu, Jesus montou o sermão sem precisar de esboço, olhou para a multidão e disse: eu sei o que vocês estão enfrentando, eu sei os problemas que vocês estão enfrentando, eu sei muito bem que vocês não podem chorar, porque se chorar para a sociedade, para o mundo, vocês vão estar expressando fraqueza, mas no meu reino é diferente. E lá no capítulo 5 Jesus começa a pregação dizendo: bem-aventurados sois vós os que choram, porque estes serão consolados. Jesus estava querendo quebrar o jugo dos gregos contra os judeus. Jesus continua a mensagem no capítulo 5 falando das bem-aventuranças, e quando inicia o capítulo 6, Jesus, sabendo que os judeus eram humilhados e que tinham que carregar a mala dos romanos, ele olhou para todos os judeus romanos presentes, e gregos e religiosos, e ele disse: olha, quando os romanos olharem para vocês e mandarem vocês carregarem por 1 milha a mala deles, muito pelo contrário, para provar para eles que vocês são livres e fazem o que querem, vocês vão carregar 2 milhas, para eles entenderem que vocês são donos de si mesmos e que Deus é controlador das vossas vidas. Aí Jesus continua a sua mensagem, olhou para eles e disse o seguinte: olha, quando eles derem um tapa na sua face e vocês se sentirem humilhados por isso, para mostrar para eles que vocês estão libertos daquilo, que aquilo não lhe fez dano algum, tem o outro lado da face, para mostrar para eles que vocês estão libertos e que isso não lhe faz mal algum. Aí Jesus quebrou o jugo romano também, só ficou faltando a religião judaica, que se preocupava muito com o que vestir. Aí Jesus olhou e disse: olhais vós para os animais, estes aí que não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, mas que Deus todos os dias vestem estes animais. Quantos mais vós, o Senhor também cuidará
continua e diz: por que estáis ansiosos com aquilo que irão te vestir? Olhai para os lírios dos campos, que o Senhor os veste com a mais bela de todas as ervas do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com uma erva como essa. Se Deus vestiu a erva do campo, que é jogada no fogo e queimada, quanto mais você também o Senhor vestirá e cuidará de ti. Se a igreja aqui no Zaira já deu glória com essa mensagem, eu tenho certeza que se você estivesse naquele monte, irmão, ia virar tudo. Ia virar um braseiro naquele dia, ia ser um culto pentecostal. Mas Mateus estava lá, e Mateus não vai dizer que a mensagem de Jesus produziu resultado. Todo pregador sofre com isso, irmão. Até Jesus padeceu com isso. Porque quando o pregador prega, ele espera uma reação. Porque as nossas palavras são para motivar você, são para trazer esperança, expectativa e edificar a sua fé. Então a gente espera que você se alegre, dê um sorriso, derrame uma lágrima, corra na igreja, pule, levante a mão, dê glória, dê aleluia, seja renovado nos dons espirituais. E quando isso não acontece, a gente se frustra. E o que me chama a atenção é que o povo vai ouvir a mensagem de Jesus e Mateus não vai narrar dizendo assim: olha, o povo deu glória, o povo deu aleluia, o povo falou em mistério, o povo entrou no manto do Jeová. Não, o povo não deu um glória sequer, irmão. O povo não reagiu à mensagem que Jesus pregou. Aí Jesus fica olhando para o povo, percebe que o povo não reagiu. Aí Jesus não entendeu muito aquele negócio. O povo ficou admirado. O povo ficou olhando e disse: esse camarada é profundo mesmo. Esse camarada tem Bíblia. Será que esse Jesus aí estudou com quem? Será que esse Jesus aí falou com quem? Porque ele conhece muito, ele fala muito, ele é um homem tremendo. Mas o povo não reagiu. Aí Jesus não gostou e disse: bem, não vou mais pregar, acabei a mensagem, vocês não reagiram, eu vou embora. Aí o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que Jesus desceu e encontrou com o leproso. Só que para isso acontecer, Jesus precisava descer por trás do monte, pelo arraial dos leprosos, que era um caminho que ninguém gostava de fazer. E nosso Jesus é assim, irmão. Ele gosta de ir onde ninguém vai, ele gosta de falar com quem ninguém fala, ele gosta de tocar onde ninguém toca, e louvado seja Deus por isso. Aí Jesus desceu, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus desceu, a multidão seguiu, e de repente um leproso se aproximou e adorou. E é aqui que eu quero iniciar o meu sermão depois dessa introdução. Escute isso. A Bíblia vai dizer que o leproso se aproximou de Jesus e o adorou. Me ajude a pregar, não interage comigo. O leproso se aproximou de Jesus e o adorou. Mas se você for ler a Bíblia, você vai perceber a dificuldade que era você ter um particular com Jesus, irmão. Não era tão simples assim uma pessoa ficar mano a mano com Jesus, ter contato com Jesus, chegar no gabinete e falar. Não era assim não. Nem o meu pastor é fácil. Para mim chegar no gabinete dele, eu tenho que marcar uma hora, falar: pastor, e no culto de domingo marcar no culto de terça. E Jesus é muito maior do que qualquer pastor da terra. Então, para falar com Jesus, tinha que ter dificuldade a enfrentar para ver se queria falar mesmo. Por exemplo, eu vou provar. A mulher do fluxo de sangue, para falar com Jesus, teve que romper a multidão. A palavra romper ali no original significa que ela passou por baixo. Quem passa por baixo de uma multidão é pisoteado. Isso é inevitável. Então a mulher enfrentou todo mundo pisando e chutando ela, para ela falar com Jesus e ter um particular e tocar na orla da sua veste. Então não foi fácil. Como aquele outro moço também chamado Zaqueu, que para poder chamar a atenção de Jesus, para quem sabe falar com ele, teve que subir uma figueira brava. A figueira brava daquele tempo, irmão, cada ela tinha espinhos. Os espinhos mediam em média 12 centímetros. Então aquele homem subiu se arranhando, se rasgando, se cortando, mas enfrentou a dor e o sangue para poder ter um contato particular com Jesus. Como não falar daquele outro moço paralítico que teve que pedir ajuda para 4 homens, teve que pagar, porque nada de graça não. 4 homens carregando ele para carregar e fazer um trabalho braçal. Um judeu cobrava 1 denário, que era um trabalho de um esforço, de um dia. Um pedreiro hoje ganha em média R$150. Naquela época, o homem que carregava uma sacola para o outro, sendo eles da mesma origem, tinha que ganhar 1 denário se o outro quisesse que ele carregasse. Então, quando aquele moço falou: olha, vocês 4, junta aí, um de cada lado, e leva a minha cama que eu quero falar com Jesus, ele teve que desembolsar um trabalho de 4 dias para poder abençoar aqueles moços, para ele levar eles aonde Jesus estava pregando. Tudo isso para poder ter um contato com Jesus. A
dificuldade que era para a pessoa ter um particular com Jesus. Só que esse leproso não. Esse leproso chegou, já falou com Jesus e já adorou. Isso me chamou muito a atenção. Por que isso, pregador? Porque ele é leproso, irmão. A lepra era uma praga naquela época. Era uma das enfermidades mais terríveis de todas. E que esta mesma foi a única na Bíblia que Deus separou 2 capítulos para falar dela. Nenhum outro problema na Bíblia vai ter 2 capítulos só para falar dele. Levítico capítulo 13, capítulo 14 vai dizer que Deus está falando da lepra para Moisés, para que Moisés escrevesse a lei. Então são 2 capítulos, porque era uma doença terrível, que era sinônimo de rejeição. Então quando aquele leproso veio vindo, Jesus vindo, veio a multidão e ele foi de encontro a Jesus, a multidão teve que abrir, pastor João, para que poder Jesus abri-lo, para poder o leproso chegar até Jesus. E isso aqui me chamou a atenção, irmão, porque se aquele leproso fosse normal, tivesse uma roupinha bonitinha, tivesse com o cabelinho bem cortado, tivesse com a sobrancelhinha feita, se tivesse todo engomadinho, a multidão não ia deixar ele passar. Oh, pega a fila aí, rapaz, porque eu já estou na fila para falar com Jesus. Tu pensa que é chegar e falar? Mas como este homem era leproso, na medida com que ele vai se aproximando, o povo vai abrir. Eita, deixa o rejeitado passar, deixa o leproso passar, deixa o humilhado passar. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Que tem horas da minha vida, na tua vida e na nossa vida, que é melhor a gente ser rejeitado. Eu ouvi 2 glórias, aleluia, vou repetir. Existem momentos na nossa vida que é melhor a gente ser rejeitado. Por que isso, pastor? Porque a rejeição nos deixa mais perto da vitória. Sabe por quê? Você vai entender. No meio da multidão que estava cercando Jesus, tinha parente, tinha amigo, tinha curioso, tinha invejoso, tinha todo tipo de pessoa. Mas como ele era um rejeitado para este povo, eles abriam para que ele passasse e tivesse encontro com Jesus. Então quando alguém te rejeitar, não murmure, não ache que o mundo acabou, não vá procurar clínica para depressão, não, irmão. Alegre o teu coração quando alguém te rejeitar, porque essa pessoa só está te aproximando da vitória. Rejeitado, o invejoso não quer ter conversa com você, aleluia. Quando você é rejeitado, o oportunista não quer ter conversa com você, aleluia. Quando você é rejeitado, o curioso não quer estar perto de você. Aí só fica quem é de verdade. Só Jesus permanece, só Jesus permanece. Dá logo uma catucada nesse irmão que está do teu lado. Isso não é pecado, não. Pecado é dar cheque sem fundo. E diga para essa pessoa que está do teu lado: a rejeição nos deixa mais perto da vitória. Isso é forte. Quando alguém te rejeita, ela se aproxima da vitória. Porque como ele foi rejeitado, ninguém ficou na frente dele. Aí só ficou ele e Jesus, porque Jesus não corre de ninguém. Aí a Bíblia vai dizer que ele adora Jesus. Escute isso aqui é tremendo, irmão. Se tu não der glória, olha. A multidão ouviu, não adorou e não recebeu nada. Vou repetir mais devagar para você entender. A multidão ouviu Jesus pregar, não adorou e não recebeu nada. Porque do capítulo 1 de Mateus até o capítulo 7 não teve um milagre, o povo só ouviu. O povo ouviu, não adorou e não recebeu nada. O leproso chegou, não ouviu, adorou e saiu curado. Eu ouvi 2 glórias desse lado, uma aleluia, uma língua estranha que eu mesmo falei. Vou repetir. A multidão ouviu, não adorou e não recebeu nada. O leproso não ouviu, adorou e saiu curado. Como assim, pastor? Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que o teu milagre passa pela sua adoração. Só vai ter milagre se tiver adoração. Não adianta vir, ouvir e participar. Se quiser receber, tem que adorar. Aí eu vejo algumas pessoas dizendo: não basta eu ir e ouvir.
receber nada, eu estou na Bíblia, irmão. Aleluia. A multidão ouviu do capítulo 1 ao capítulo 7 e Jesus não fez um milagre sequer. Porque Jesus está esperando a adoração. Mas o povo ouvia, não reagia e não recebia nada. O cego nunca ouviu Jesus pregar porque não podia se aproximar. Adorou e recebeu o milagre. Isso é tremendo. Sabe por quê, irmão? A adoração chama tanto a atenção de Deus. Vou lhe dizer, porque Jesus não precisa dela. Vou repetir para você entender. Sabe por que Deus fica tão envolvido com o crente que adora? Porque Ele não precisa da adoração de ninguém, irmão. Prova isso, pregador. Se você disser que Ele é santo, Ele é. Se você não disser que Ele é santo, Ele continua sendo. Se você der glória, Ele é dono da glória. Se você não der glória, Ele continua dono. Isso é tão forte que a Bíblia diz assim, ó, se tu não adorar, Deus coloca a boca na pedra e a pedra o adora, mas sem adoração Ele não fica. Ele não precisa da sua adoração. Sabe por quê? Porque enquanto você está aqui só ouvindo, Isaías capítulo 6 diz que os seres de 6 asas estão dizendo: Santo, 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 Santo. Vou lhe provar esse negócio melhor para lhe convencer, irmão. Um dia alguém me perguntou: irmão, para que Deus criou o homem? E eu respondi para ele: Deus criou o homem para trabalhar para ele. Aí outro respondeu: Deus criou o homem para adorar a Deus. Aí eu questionei e disse: se Deus criou o homem para adorá-lo, a criação é fútil. Aí ele olhou sem entender nada e disse: prova. Eu disse: por quê, irmão? Deus criou o homem para adorá-lo? Claro que não. Porque se Deus criasse o homem para adorá-lo, Deus precisaria da adoração. E se o homem não adorasse, Deus não seria o que ele é. Mas Deus criou o homem, irmão, para servi-lo, não para adorá-lo. Porque se você nascer, viver e morrer sem dar glória a Deus, Deus continua sendo Deus. Então a adoração, ela é algo que Deus não precisa. Então quando Deus vê alguém adorar, sem Ele ter mandado a pessoa adorar ou exigir, isso toca nele, irmão. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso? Essa noite, se você quer impressionar a Deus, você não vai impressionar a Deus com a sua oferta. Você não vai impressionar a Deus com a sua roupa. Você não vai impressionar a Deus com a sua afinação no louvor. Você vai impressionar a Deus adorando, adorando, adorando. É a única maneira de você receber o milagre. Escute isso aqui, ó. Ele adorou e disse algo. Aí eu vejo alguns pregadores bater cabeça aqui, irmão. Não vim para ensinar ninguém, longe de mim, sou o menor na casa de Jessé. Mas é fácil, a Bíblia interpreta a Bíblia. Dizem que ele fez uma pergunta, não foi. Ele afirmou, onde você está vendo a interrogação aí? Ele disse: eu sei que se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Ele afirmou. Porque quem pergunta tem dúvida. Quem afirma tem certeza. E quem tem dúvida não adora, irmão. Só adora quem tem certeza. Então ele disse: eu sei que se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Aí eu faço duas observações aqui. Uma vai ter gostinho de bezetacil mais pura. Primeiro ele adora e depois ele afirma. Se tem alguma Bíblia que está ao contrário, joga fora, que não é de Deus. Porque a Bíblia diz: primeiro ele adorou e depois ele afirmou. Se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Tu tem poder para isso. Não tem Bíblia que diga que primeiro ele afirmou e depois ele adorou. Sabe por quê? Porque se primeiro ele afirma e depois adora, ia levantar-se algum bonitinho e ia dizer: tá vendo? Ah, carregando a mala.
está bajulando, está querendo andar do lado, está dizendo que ele é bonito, está elogiando. É por isso que recebeu. Mas aí ele faz o contrário. Primeiro ele adora e depois ele afirma. Sabe o que ele está querendo dizer? Você faz se quiser, mas mesmo que você não faça, a minha intenção não era receber nada. A minha intenção era adorar. E eu já adorei. É por isso que ele disse assim, ó, se tu quiseres, tu podes me adorar. Sabe o que ele estava querendo? É se tu quiser. Se tu não quiser, não tem problema. Eu já adorei. Essa noite Deus manda lhe dizer, e a palavra já foi liberada. Se você quiser, e Deus quiser, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas tem um segredo para receber milagre. É adorar, é adorar, é adorar, é adorar. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora, Deus visita a tua família. Enquanto você adora, Deus toca no teu marido. Enquanto você adora, Deus liberta o teu filho. Enquanto você adora, Deus entra na tua beleza. Enquanto você adora, Deus opera e dá vitória para você. Levante a mão direita para o céu comigo, se pode. Eu ministro algo da parte de Deus sobre a tua vida nessa noite. A minha Bíblia diz que a unção de Deus tem que ser compartilhada. Eu creio na Bíblia. Então pega na mão da pessoa que está do seu lado e transmita para essa pessoa. Se tem algo de Deus sobre você, vai ser transmitido para ela. E diga para essa pessoa, a sua adoração, esta sim toca o coração de Deus, porque Deus não precisa dela. Escute, e quando você faz aquilo que Deus não te pediu, que é adorar, Deus faz por você aquilo que você não pediu. Deus hoje vai visitar a tua casa, Deus hoje vai visitar a tua família, Deus hoje vai fechar essa cultura, Deus hoje vai entrar na tua casa para te dar vitória, para te abençoar e para fazer milagre na tua vida. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Adore primeiro e receba depois. Adore primeiro e receba depois. Adore primeiro e receba depois a tua vitória. Ele adorou e depois ele falou. Sabe o que ele estava querendo dizer? Jesus, tu não é obrigado a fazer nada não. Eu vim aqui só adorar. Se tu vai curar ou não, aí é contigo. Mas eu já adorei. Eu já adorei. Eu vim para adorar. Eu sei que tu podes me curar, mas eu vim foi para adorar e eu já adorei. Tome cuidado. Se você começa um propósito centralizado na bênção e não no abençoador, tu corre o sério risco de não receber nada. Mas se tu começa um propósito concentrado no abençoador ao invés da bênção, tenha certeza que tu vai sair daqui com a tua vitória. E esse ano vai ser uma prosperidade na tua vida. Aí, irmão, algo forte acontece aqui, ó, para mim começar a encerrar. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para ele, eu quero. Só que eu vou repetir, ele não fez a pergunta, ele afirmou. Só que eu te digo, toda adoração traz uma resposta. Glória a Deus. Era para você ter dado glória a Deus só na resposta. Vou repetir, toda adoração sua produzida gera uma resposta de Deus para você. Porque ele adorou e Deus o respondeu. Deus respondeu a sua palavra? Não. Deus respondeu a adoração. Ele adorou e Deus respondeu, eu quero. Aí a Bíblia vai dizer que Deus tocou nele. Escute isso aqui é tremendo. Porque aquele homem é leproso. A lepra, não confunda a lepra com o mal de hanseníase hoje.
A lepra de 2000 anos atrás era muito pior do que a hanseníase. Era contagiosa e destruía toda a cartilagem do corpo. Quando a doença começava, com menos de um mês, ela já tinha comido todos os membros que têm cartilagem. Por exemplo, a orelha. Quando a lepra começava, poderia ser curado, mas ficaria marcas na orelha, porque a orelha é cartilagem. A cartilagem é destruída. Fica só um pedaço do buraco da orelha. Outro lugar que é cartilagem, nariz. As duas pontas do nariz seriam destruídas, só ficaria só a ponta. As duas laterais, acabou, ia ficar só a ponta do pica-pau. Mesmo ele fazendo o tratamento. Terceiro, a ponta dos dedos. Porque a ponta dos dedos, onde vai a unha, é cartilagem. Quando se pega a lepra, a ponta dos dedos é corrompida. Então ninguém quer pegar na mão, ninguém quer olhar o pé. Ninguém, irmão. Aí o que me chama a atenção é que Mateus vai dizer assim, ó, e imediatamente ele foi purificado. Aleluia! Espera aí, vamos fazer um negócio aqui. Purificar não é limpar. Quando a gente começa a limpar. Quando a gente termina uma limpeza, ela tem um nome: purificação. O começo é limpeza, o final é purificação. É por isso que Mateus diz assim, ó, no final ele foi purificado. Se tem alguma Bíblia que diz assim, no final ele ficou limpo, a tradução está errada. Porque a palavra original aqui é cátaros, que no grego significa purificar, ato de restabelecer a condição de totalmente imaculado, sem mancha e sem marca. Aleluia, aleluia. Você aprendeu? Aleluia. Porque purificado significa não tem marca, está limpo, imaculado. Escute, quando Jesus tocou nele, ele é leproso e ele vai ser curado, e a Bíblia diz que ele foi purificado, não ficou marca nenhuma. Então quem estava do lado, que o primeiro que estão mais perto é os discípulos, eles vão lá no leproso, vai. Peraí, Jesus curou ele, deixa eu dar uma olhada na orelha. Tem que ter um buraco aqui na orelha aqui, tem que ter pele estragada. Não tem. Vamos olhar os pés. Os dedos estão inteiros. A unha está até feita. Deixa eu olhar o nariz, está inteirinho. Deixa eu olhar a boca, a cartilagem está inteirinha. Não está defeituosa. Aí eles olharam e disseram, não ficou marca nenhuma. O homem foi purificado. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Estavam olhando para você, procurando marca, dizendo, essa fofoca pode não desviar, mas vai deixar marca. Essa calúnia pode não acabar, mas vai deixar marca. Essa enfermidade pode não matar, mas vai deixar marca. Essa crise pode não matar, mas vai deixar marca. Essa noite eu venho como profeta alto de Deus para liberar essa palavra sobre a tua vida. Você vai sair deste problema, desta dificuldade, sem nenhuma marca. Você vai sair ileso desta batalha. Não vai ficar marca nenhuma na tua vida. Não vai ficar marca nenhuma no teu casamento. O pecado pensou que ia deixar marca, mas mentira do diabo. Não vai ficar marca nenhuma em você. Você vai sair purificado. A obra vai ser completa na tua vida. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, pensava que você ia sair com marcas, que você ia sair manchado, que você ia sair com cicatrizes. Mas essa noite, Jesus está tocando em você, não para limpar, mas para purificar. Não vai ficar marca, não vai ficar mancha, e não vai ficar cicatriz. Não vai ficar marca, não vai ficar mancha, e não vai ficar cicatriz. Não vai ficar marca, não vai ficar mancha, e não vai ficar cicatriz. Não vai ficar marca, não vai ficar mancha, e não vai ficar cicatriz. Não vai ficar marca, não vai ficar mancha, e não vai ficar cicatriz. Não vai ficar marca, não vai ficar mancha, e não vai ficar cicatriz. Não vai ficar marca, não vai ficar mancha, e não vai ficar cicatriz. Meu Deus.
mentira. O que eu falei vai destruir. Mentira, Satanás. Você perdeu. Não ficou cicatriz. Não ficou marca. Não ficou mancha nenhuma. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Se tem glória, dá glória, que o glória não é teu. Se tem aleluia, dá aleluia, que o aleluia não é teu. Se tem língua estranha, libera, porque só quem entende é Deus. Como